Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muita alegria, alegria renovada, mais um dia, né? E mais uma vez, uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, sempre para quem está chegando agora, graças a Deus, sempre gente nova chegando, né? Eu sou Ricardo Mello, aqui do Instituto Namastê. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Por favor, baixe o aplicativo IRM Oficial, que é nosso aplicativo para você ter as pílulas do Evangelho na palma da sua mão todos os dias, independente das pessoas te mandarem ou não pelo WhatsApp, para que você possa recebê-las. Meus amigos, hoje eu queria assim conversar com vocês, talvez de uma maneira ainda mais informal, mais intimista, mais carinhosa do que o habitual. Sabe, eu fazia algumas reflexões esses últimos dias, essas últimas horas, sobre a nossa relação com a morte. Com a morte. Né? Não é só vocês que têm que lidar com a morte, né? Eu lido com a morte também, quase que todos os dias, de uma maneira diferente. Né? Quando não aconteceu, não acontece com alguém perto de mim, né? São pessoas próximas, animais próximos ou muitas histórias próximas. Então, assim, é uma longa conversa, né? Ou então direto com gente morta, né? Porque a gente que lida com os espíritos sabe que a morte não existe. E falar da morte, a princípio aqui no mundo ocidental, é uma coisa muito pesada, né? Porque, nossa, é algo carregado de tanta mágoa, tristeza, né? Amargura, revolta. Essa maneira tristonha que a morte nos foi apresentada fez com que a gente crescesse com medo. Eu estava lembrando disso, quando era criança, eu tinha muito medo da morte. Na verdade, não da minha morte, eu tinha medo da morte dos meus pais. Como eu acredito que acontece com a maioria das crianças. Não sei se isso aconteceu com você quando você era criança. Sabe o medo da solidão? Ah, se meu pai morrer, minha mãe morrer. Depois meu irmão nasceu, né? E aí eu ficava, se meu irmão também morresse. Depois veio minha irmã. Aí eu ficava imaginando, e meus avós, né? Minhas avós, porque os avós eu já não tinha tido mesmo. E assim por diante. Aí quando eu tive meu primeiro cachorrinho e eu vi o meu cachorrinho ser atropelado, e aquilo me marcou muito. Foi um trauma, né? Eu tinha 4 anos, foi a minha primeira morte, assim, foi de um animal e na minha frente. E aquilo me pesou muito, então aquilo me deixou uma espécie de uma sensação muito ruim de que, obviamente, a morte só nos traria sofrimento. E assim o tempo passou. E durante muitos anos, sabe, gente, o fantasma da morte pairava assim sobre a minha mente, né? Seja num filme que eu assistia na televisão, um capítulo de uma novela, na época eu assistia muita novela com a minha mãe, né? Ou seja mesmo por coisas do dia a dia. Até que, graças a Deus, isso eu sou muito grato, com nenhum demérito, repito sempre, nenhuma religião, mas eu tenho que ser grato e honesto. Eu conheci o Espiritismo e ele matou a morte. E matou a morte na minha vida também, colocando ela no seu devido lugar. Então, assim, hoje, quando eu vejo muitas pessoas, e não são poucas, que lidam com a morte de uma maneira muito ruim, como eu lidava lá atrás. Não que eu estou dizendo, gente, que eu não tenho saudade, vamos deixar isso bem claro, tá? Não que eu estou dizendo que eu ou qualquer outra pessoa, enfim, que tenha, digamos, um contato mais próximo com a morte, não tenha que lidar com momentos difíceis, duros, né, pesados. Não, todos nós lidamos, não confunda. Só que a gente aprende a trocar a revolta pela compreensão, não é? E na medida do possível, a nossa dor ela vai se curando mais rapidamente. Ela é ferida, mas ela se cura mais rapidamente, não infecciona. Então, quando eu lembro, é onde o meu ponto aqui, principalmente para quem estiver passando por isso. Quando eu lembro de como eu lidava com a ideia da morte, quando eu lembro de pessoas que eu amo muito, que eu quero muito bem, e que infelizmente ainda não lidam bem com essa ideia da morte, sofrem e guardam mágoas e tristezas profundas, sabe? E temem de tal forma a presença da morte que não perceberam que simplesmente já morreram. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. A pessoa que morre de medo de morrer, com perdão do trocadilho, já está morta e não se deu conta. Virou um morto-vivo, porque é uma pessoa que deixou de perceber, gente, que existem várias mortes muito piores do que a morte do corpo. Você quer ver um exemplo? A gente não costuma pensar dessa maneira, mas em um relacionamento em que você tem duas pessoas que só se suportam, né, que vivem anos na mesma casa, só se toleram, e olhe lá, você acha que isso não é uma morte também? É uma morte lenta, cruel, de um relacionamento que podia ser de amor, de alegria e de leveza? É muito triste. A gente não fala que é a morte, mas é assim, a morte existencial das piores. E quando, por exemplo, uma pessoa ela deixa de ser honesta e aceita, né, o convite para ser uma pessoa corrupta e se deixa corromper.
corrompe seu caráter, corrompe sua moral, corrompe sua vida financeira, em troca de alguns trocados, da fama, do elogio de alguém, não importa o que seja. Olha, isso não é uma morte, por acaso? Com certeza a morte, nesse momento, do homem de bem, de uma mulher de bem, que vai ter que renascer de uma maneira profunda, sabe Deus, depois de quanto tempo e depois de quanto sofrimento? Entende? Então imagina quantas pessoas mortas-vivas, meus amigos, estão andando aí pelas ruas todos os dias. Por quê? Porque elas, ao invés de se abrirem para a vida, apesar do medo da morte física, mas a vida verdadeira que acontece aqui agora e nos leva para a vida eterna, não. Às vezes o medo da morte, né, faz com que a gente se esconda da vida, faz com que a gente morra lentamente em outras áreas que nós deveríamos estar vivos de verdade, entende? Com alegria, com bom ânimo, com felicidade. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a viver. Te convida a perdoar a morte do corpo com todas as dificuldades que ela traz para qualquer um de nós. Para perdoar a morte, né, existencial que por vezes visita a nossa alma e a gente precisa dela para se reinventar e seguir adiante. E te convida a seguir na vida. Te convida a se abrir para o novo. Te convida a perdoar tudo aquilo que você não conheça, mas seguir adiante, meus amigos. A vida é muito linda, é sério, a vida é um presente, gente. É um presente precioso. É um presente precioso. Não perca esse presente para começar a dar valor. Sabe? Começa a perceber quão belo ele é. Não importa se você está no leito de um hospital agora escutando a pílula, se você está dentro de uma prisão, se você está passando por um divórcio, se você está em alguma situação financeira difícil, não importa se você se sente triste, não importa a sua desculpa. A vida é um grande presente. E é um presente que tem tudo para poder nos levar para um outro patamar se a gente tiver um olho generoso para ver, se a gente tiver o ouvido generoso para ouvir tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Infelizmente, muitas pessoas ainda vão se perder através, né, das portas do próprio ego, ainda vão se perder pelo medo da morte do corpo, ainda vão se perder no meio dessas mortes lentas e agonizantes morais, né, aqui na Terra, quando o ego parece ser mais forte. É uma ilusão, porque ele nunca é. Mas cedo ou tarde, todos nós vamos despertar. Cedo ou tarde, todos nós vamos abrir os nossos olhos verdadeiros, meus amigos queridos, para a grande e honrosa vida que está ao nosso redor. Tomara que não demore muito, né? Não é verdade? Tô que sofrer tanto, criatura. Pelo contrário, pelo contrário. Deixe Deus entrar no seu coração. Deixa esse sentimento verdadeiro, assim, se multiplicar ao seu redor. Eu tenho certeza que a sua vida vai te agradecer e a humanidade também, porque a humanidade precisa muito, gente, de pessoas mais sensíveis, mais iluminadas, que saibam lidar com a sua dor, com a sua tristeza, com as suas agonias, com equilíbrio, com bom ânimo, com bem-estar, né? Seguindo adiante, apesar de tudo. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Como sempre, obrigado pelo carinho de sempre. É por você compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho, por tudo, tudo, tem tudo. Não preciso falar mais nada, né? Tudo. Muito obrigado por tudo. No fundo do coração, tá bom? Fiquem com Deus então, luz e paz e com a verdadeira vida. Até breve, meus amigos queridos. Até muito, gente. Muito breve.